O seu advogado, que é o nosso advogado, nosso amigo também, parceiro aqui do nosso De Tudo Um Pouco, né, toda semana. Doutor Irlan Melo, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado mais uma vez, né, pela participação. E o doutor Irlan, sempre que vem, além de advogado, é pastor também, sempre traz, não é, orientações, contemplando princípios cristãos, sem perder o foco da lei, claro, né, a qual ele legisla como advogado, mas também a lei de Deus, não é? A palavra, os princípios de Deus. E hoje nós vamos falar sobre férias coletivas, né? Sim. E você que está em casa pode participar, pode perguntar, tirar suas dúvidas. Temos vários canais de interatividade para você participar sobre esse tema, férias coletivas. Você trabalha numa empresa e que às vezes eles propõem férias coletivas ou não, né? Tem dúvidas a respeito do assunto? Liga 3209-3301, esse é o telefone da Central de Atendimento ao Telespectador. Lembrando que é um atendimento eletrônico, você precisa teclar a opção 1 e ouvir o atendimento até o fim, para que a sua participação seja de fato registrada. Você também pode perguntar diretamente aqui no estúdio, falando diretamente com o Dr. Irlan, pelo 3253-3320. Tem Twitter também, @de Tudo Um Pouco TV, e o nosso e-mail de tudoumpoco, @redesuper.com.br. Então, doutor Irlan, vamos à primeira pergunta. A nossa produção vai mostrar na tela a pergunta e a gente quer saber, né, o que de fato são as férias coletivas. Bom, pastor, nós estamos chegando agora, no final do ano, né? É um período onde muitas empresas, elas concedem férias coletivas e os empregados, muitas vezes, eles não têm conhecimento do que são as férias coletivas. Então, férias coletivas são um período de descanso onde a empresa, de forma total, ou então setores de uma empresa, elas param a produção ou então param de prestar o serviço por um determinado período. Então, toda vez que isso acontece, aí você tem a denominada férias coletivas, onde a empresa ela para ou então determinados setores específicos da empresa. Mas o funcionário, por exemplo, se ele tiver tirado a férias, ele, num determinado momento do ano, quando a empresa concede a coletiva, ele também pode ser contemplado com isso, ela. Excelente pergunta. Por quê? Vamos imaginar um empregado que ainda não completou o período aquisitivo de 12 meses, ou seja, ele ainda não está apto para gozar as suas férias. Esse tipo de empregado, o que acontece com ele? Na data das férias coletivas, ele começa um novo período aquisitivo. Por quê? Porque as férias coletivas são descontadas das férias proporcionais. Então, se ele ainda não completou o período aquisitivo de férias, a partir daquele momento você concede aquele determinado tempo. Por quê? Porque também o prazo das férias coletivas não necessariamente são 30 dias. O prazo, ele pode ser, inclusive, dividido em até 2 períodos, desde que o período não seja, cada um dos 2 períodos não seja inferior a 10 dias. Então, o empregado que já completou o período aquisitivo de férias e ele tem, por exemplo, 15 dias de férias coletivas, ele vai ser descontado do próximo período de férias proporcionais dele. Ah, sim, porque senão o camarada ia querer tirar... Senão ele teria férias coletivas e férias proporcionais no mesmo ano. Ah, sim. Então ele abate o que passou no ano seguinte. Exatamente. Legal. Ok? Vamos para mais uma pergunta, a produção coloca na tela. Qual é a época da concessão das férias coletivas e pode ocorrer o fracionamento das férias? Isso. A época, quem determina é o empregador, ou seja, a empresa que determina qual é o período onde vai ser estabelecida as férias coletivas. Pode haver o fracionamento, como eu disse antes, desde que o período não seja inferior a 10 dias. Então, por exemplo... Uma semana, então, não é férias coletiva? Não são férias coletivas. Tem que ser pago normalmente como hora trabalhada. Então, vamos imaginar que a empresa agora, em dezembro, na época do Natal, concede 10 dias. E depois, por exemplo, no Carnaval, concede mais 10 dias. É possível. Entendeu? Agora, poderia também ser 15 e 15, só não pode ser inferior a 10 dias. Isso está, inclusive, previsto na CLT, artigo 139. Legal. Tem gente que pensa que quando a empresa concede férias coletivas, é porque está quebrando, porque está sem dinheiro para pagar, etc. e tal. Então, a próxima pergunta é, quais são as justificativas, né,
para que se conceda férias coletivas? Então, não necessariamente a empresa está com dificuldade financeira para que ela possa conceder férias coletivas. Pode acontecer, por exemplo, situações sazonais, ou seja, na indústria automobilística acontece isso muito, né? Nós estamos numa fase onde estão sendo produzidos menos carros. Então, a empresa, para que ela garanta o emprego, ela concede férias coletivas nesse período. Para quê? Para que naquele momento ela diminua a produção, mas mantenha a capacidade de emprego e após essa sazonalidade ela volte a operar da maneira anterior. Outra coisa também, vamos imaginar que a empresa ela está numa situação de transferência, ou seja, vai se passar por uma reformulação, uma outra empresa está adquirindo, então ela precisa, por exemplo, se adequar ao novo gestor. Entendeu? Por quê? Porque as férias coletivas, inclusive, elas são um instrumento de gestão que o empregador ele pode utilizar. Então, nesse caso, também ela poderia conceder férias coletivas para se adequar ao novo gestor do negócio. Então, basicamente, os requisitos eles passam pela discricionalidade da própria empresa. Ou seja, a própria empresa é que determina. Agora, tem um perfil específico de empresa que concede férias coletivas? Por exemplo, tem limite, né, de mínimo ou máximo de funcionários para se conceder? Tem questão de renda, o tipo de atividade ou não? Sim. Isso é livre? Por exemplo, isso é livre. Não há uma necessidade, por exemplo, só empresas com mais de 10 funcionários, só empresa com acima de 100 funcionários, não existe isso. Nós temos uma situação, por exemplo, na questão nossa aí jurídica. Existem, vai haver agora na Justiça, a partir do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais. Então, muitos escritórios, por exemplo, com várias, com 5, 6, 7 funcionários, nesse período eles podem conceder férias coletivas. Outra situação também que pode acontecer são aquelas empresas que trabalham, por exemplo, de acordo com determinadas situações que são pontuais. Exemplo, ovos de Páscoa. A empresa só trabalha com a questão de ovos de Páscoa e tal. Então, um determinado momento do ano, ela resolve conceder férias coletivas, porque naquele momento não há necessidade de produção. Então, assim, não existe uma determinação em relação ao número de funcionários, o porte da empresa para se conceder férias coletivas. Ilana, nós temos um telespectador ao vivo, né, aqui de Belo Horizonte, que é o Kilson, e ele quer fazer pergunta para você diretamente. Kilson, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, irmão. Fique à vontade. Pastor Ilan, eu queria saber por que as férias e o 13º e mais benefícios que o trabalhador... Desculpa, eu vou pedir à produção que aumente o seu retorno para a gente aqui dentro do estúdio, por favor, e repita a sua pergunta, Kilson. Eu estou ouvindo vocês muito bem. Ok, obrigado. Eu queria saber por que as férias e o 13º e mais benefícios que o trabalhador recebe por direito de lei tem que sofrer descontos, tem que sofrer detrimentos do Ministério do Trabalho ou do empregador. Sim, eu quero mandar um abraço para o Kilson, né? Que Deus possa te abençoar. Veja bem, todos os descontos que são fornecidos, que são feitos em relação a férias, 13º ou qualquer outro benefício, esses descontos eles são efetuados mediante alguma justificativa legal. Então, no caso das férias, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa faltou mais de 5 dias sem justificativa ou 10 dias sem justificativa. A CLT prevê que nesse tipo de situação o trabalhador perde parte dos 30 dias de férias. Então, existem situações que possam impedir. Outra situação, por exemplo, a pessoa ela foi demitida por justa causa. Então, ela tinha, por exemplo, o direito de receber uma parte de férias, mas aí ela acabou perdendo esse direito por conta de uma situação legal. Então, existem situações onde os descontos são feitos por conta da infração de determinados artigos da CLT por parte do empregado. Às vezes não se encaixa, né, Kilson, a situação que você está perguntando, a esse perfil, essa situação hipotética que o doutor Ilan mencionou, mas existem possibilidades de
de descontos por causa de situações como essa que ele citou. E tem o contrário também, né? Às vezes, por exemplo, quando o empregador ele não cumpre, por exemplo, o prazo legal de concessão das férias proporcionais, né, que ele tem 11 meses após o período aquisitivo, o empregador ele é obrigado a pagar em dobro essas férias. Porque nós precisamos ver, pastor, a situação... Não pode acumular duas férias. Não pode acumular. Quando chegou na segunda, já tem que pagar em dobro. Por quê? Qual que é o objetivo das férias? O objetivo das férias é o descanso do trabalhador, é o descanso para repor suas energias, ter um tempo com a família, não é verdade? E muitas vezes o empregador, ele obriga o empregado a continuar trabalhando ali. Sim. Quantos que não pagam as férias e o trabalhor continuam trabalhando, que é uma postura, inclusive, ilegal. Às vezes até o próprio funcionário quer vender as férias, não quer gozar as férias, né? Ô, Kilson, está respondido de alguma forma a sua pergunta? Você tem mais alguma dúvida? E se a pessoa não tem nada E se a pessoa, o trabalhador, não tem nenhuma falha ou erro cometido durante o tempo de trabalho, ele sofre ainda assim esses descontos? Aí é a situação que você pode procurar o Ministério do Trabalho e fazer uma representação administrativa, ou então procurar a Justiça do Trabalho e ingressar com uma reclamação trabalhista. Pode ser diretamente, né, porque na Justiça do Trabalho nós temos o chamado jus postulandi, que é quando o empregado ele pode diretamente ingressar com a ação na Justiça, ou então através do seu advogado de confiança. Maravilha, Kilson. Obrigado pela sua participação. Obrigadão. Por nos dar a oportunidade de responder a sua pergunta, que certamente sanou a dúvida de muitas pessoas. Obrigado. Deus te abençoe, viu? Amém. Bom, no quadro do Seu Advogado, nós temos um tema específico hoje, né, falando sobre férias coletivas. Já a gente mostra outras perguntas, mas como o advogado ele está ali no seu escritório, e aqui nós temos um escritório no estúdio para atender você que está em casa, nós temos participações, doutor Ilan, que não contemplam exatamente o tema férias coletivas, mas eu gostaria que a gente pudesse, se for possível, responder os nossos telespectadores, como a Maria de Vespasiano aqui na Grande BH, e ela diz assim, olha, trabalhei em uma empresa 2 anos e agora trabalho como doméstica há 16 anos. Tenho direito a receber o PIS? Quer dizer, outro tema, mas dá para responder aqui a dona Maria lá de Vespasiano? Sim, ela trabalhou 2 anos, não é? Como numa empresa fechada, agora como doméstica ela não disse é de carteira assinada. Sim. Mas provavelmente não pela dúvida dela. Se ela está com a carteira assinada e o valor é inferior a um salário mínimo, ela tem direito de receber o PIS. Porém, se ela não está de carteira assinada e já passou, no caso aí, passaram-se 14 anos, né? Sim. Porque se ela trabalhou 2 e agora está 16, né? Então passou 16 anos que ela não está mais com a carteira dela assinada, ela não teria direito. Ok? Bom, então a senhora precisa tirar dúvidas aí, viu? Seria interessante ela procurar a Caixa Econômica Federal, levando o número do PIS dela, e aí se realmente ela tiver direito, naquele momento o caixa ou o atendente vai verificar e ela vai receber. Possivelmente se não trabalhou nesses últimos 14 anos de carteira assinada, certamente não tem, Sim, né? Ela perderia a condição. Bom, a nossa próxima pergunta, doutor Ilan, sobre a questão das férias coletivas o empregado pode se recusar a participar das férias coletivas? Olha, é importante a gente deixar claro o seguinte, quando a empresa determina que vai ser realizada férias coletivas, ela precisa, primeiramente, num prazo mínimo de 15 dias, comunicar ao Ministério do Trabalho e ela precisa comunicar também ao sindicato responsável pela categoria. Comunicou isso, está tudo legal, ou seja, o empregado não pode recusar-se a participar das férias coletivas. Não tem como. Agora, você imagina também a situação, né, pastor? Sim. Férias coletivas aqui na empresa. E o senhor vai e fala assim, não, eu não vou participar. Você vem aqui, o que vai acontecer? Nada. Não tem câmera, não tem, entendeu? Não tem como se recusar, não é? Aliás, então, assim, é impossível aliás, que isso aconteça, aconteça, dúvidas que né? a gente tem, né? Se realmente o empregado ele era obrigado a participar ou não das férias coletivas. Se foi observada a legislação, ou seja, comunicado ao Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência, comunicado ao sindicato da categoria com 15 dias de antecedência, explicada a situação da necessidade das férias coletivas, não havendo nenhum prejuízo para o trabalhador, não há nenhum problema. Agora, se por um acaso não for observado esses requisitos, o empregador pode sofrer uma sanção administrativa do Ministério do Trabalho, multa de R$ 170,26 por trabalhador que estiver em situação irregular. Uau! Ok? Bom, nós temos um telespectador, André Oliveira, ele tem uma dúvida em relação a desconto. Ele faltou um dia de trabalho qualquer, não justificou, teve esse dia descontado
no seu pagamento mensal. Ok. Mas ele pode ter esse dia descontado de novo nas férias? Não, ele não vai ter o dia descontado nas férias, porque ele faltou um dia apenas, não é? Sim. Ele vai ter... E foi descontado, E foi inclusive. descontado, então ele já foi descontado o seu dia. Nas férias, não. A partir de 5 dias, você começa a ter descontos nas férias. Não desconto de valor monetário, mas desconto dos dias. Então, vamos imaginar que você faltou 6 dias de trabalho, então, ao invés de você tirar 30 dias, você tiraria 24. Mas isso mesmo que a pessoa justifique a sua falta? Mesmo justificando. Mesmo justificando. Ela perde. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo das férias é o quê? É o descanso do trabalhador. Se ele não está, tudo bem que pode ser por uma questão que ele está impossibilitado. Um acidente? Sim, mas assim. por outro lado também ele não está produzindo. Então ele não teria como... O período aquisitivo ele é como se ele fosse elastecendo. Então vai aumentar o período aquisitivo. Ou seja, ao invés dele adquirir em 12 meses, vamos imaginar que ele ficou 15 dias parado, ele vai demorar 12 meses mais os 15 dias para ter direito de gozar os 30 dias. Entendi. Entendeu? Maravilha. André, tomara que sua pergunta tenha sido, a resposta tenha sido satisfatória aí, viu, para sua dúvida. No final também, né, Sim. pastor, nós vamos colocar o e-mail, se Claro. ele quiser, ele pode entrar em contato também por e-mail, pelo telefone, a gente está à disposição. Claro. A próxima pergunta vai dizer o seguinte, eu até penso que você deve ter respondido de alguma forma, mas você pode esclarecer novamente e complementar, se for o caso. Existem situações específicas ou diferenciadas para a concessão das férias coletivas? Sim, são situações interessantes. Vamos imaginar, por exemplo, que dentro das férias coletivas existem menores de 18 anos e também maiores de 50 anos de idade. Nessas situações, as férias não podem ser fracionadas. São situações específicas. O menor de 18 não pode ter 2 períodos aquisitivos, vai ter que ter um período integral. O maior de 50 anos, da mesma forma. Outra coisa, os empregados com menos de 12 meses de trabalho na empresa, o que acontece com esses empregados? A partir do momento que é concedida as férias coletivas, começa a contar um novo período aquisitivo. É como se ele estivesse gozando as suas férias naquele período e começa a contar novamente. Ou seja, há uma mudança da data base das suas férias para contar as suas férias proporcionais. Então, essas duas situações são diferenciadas em relação à regra geral das férias coletivas. Muito bem. A próxima pergunta, né? O funcionário que foi demitido por justa causa, né? E o outro que não tenha sido, né, por justa causa, foi demitido também sem justa causa. Tem direito de receber férias proporcionais? Vamos lá. Férias por justa causa, férias proporcionais ele perde o direito. Se ele tem um período aquisitivo e mais férias proporcionais, o período aquisitivo é direito garantido, já é uma expectativa, mas gerou o direito, ele já tem esse direito garantido e já está incorporado, então ele já vai receber. Exemplo, a pessoa está trabalhando há 18 meses sem tirar férias e aí ele é demitido por justa causa. Então ele tem um período aquisitivo de 12 meses e ele tem 6/12 de férias proporcionais. 6/12 de férias proporcionais ele não vai receber na sua rescisão, mas o período aquisitivo ele recebe. Sim. Se a dispensa for sem justa causa, não. Ele recebe tanto as férias proporcionais quanto as férias que já venceram, né? As férias devidas. E uma coisa interessante também, se ele pede demissão, mesmo ele pedindo demissão, ele tem direito a receber as férias proporcionais, como também o 13º proporcional. Muito bem. Hoje nós tivemos uma aula sobre férias coletivas, sobre férias, até sobre PIS aqui também, com o doutor Irlan Melo no quadro Seu Advogado. A gente te agradece muito, mais uma vez, a sua vinda aqui. Os contatos do doutor Irlan já estão na tela. Você pode acessar o seuadvogado.com.br ou liga lá nesse número aqui, ó, 3295-2993. É um advogado de Deus esse moço, né?